Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então hoje nós vamos estar aqui falando a respeito da justiça de Deus, dessa maravilha que não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E ela não segue a parâmetros utilizados pelos homens, mas aqueles parâmetros divinos para que efetivamente a justiça seja feita. Então o apóstolo Paulo ele começa dizendo que ele não tem a menor vergonha do evangelho, porque o evangelho de Deus é poder. O evangelho de Deus foi usado para a transformação, primeiro da sua vida e da vida das pessoas para quem Paulo pregava. Ele dizia que primeiro para os judeus e depois para os gregos, e judeus e gregos era sem dúvida a representatividade dada pelo apóstolo Paulo de toda a raça humana, ou seja, todos podem ser alcançados pelo evangelho de Cristo. De maneiras que esse poder extraordinário que o Evangelho tem de transformação da vida de uma pessoa, de fazer com que a mente seja mudada, de fazer com que alguém se apaixone por Deus, de fazer com que muitas vezes alguém contrário, avesso às diretrizes da palavra de Deus, passe a amar, passe a respeitar e a aceitar o ensinamento da palavra de Deus. No versículo 17, ele ainda falando do Evangelho de Cristo, ele fala que é através do Evangelho que é descoberto, ou seja, que é mostrado, que aparece para nós a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus ela está descrita através do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E são nos evangelhos que a gente encontra a narrativa do sofrimento, da dor de Jesus, da sua morte no Calvário, que abençoou-nos de tal forma a tirar-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, logo na sequência, ele fala que esse evangelho ele descobriu para nós a justiça de Deus, e ele usou um termo aqui, né, dizendo que de fé em fé, ou seja, do princípio ao fim, sempre foi pela fé, sempre será pela fé. Nós precisamos crermos em Deus. Se não for pela fé, não tem como nós estruturarmos uma vida com Deus. O autor aos Hebreus, ele chegou a dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, e é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E para finalizar a nossa palavra aqui nessa manhã, ele fala também como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa é uma referência ao que lá no Antigo Testamento, através do profeta Abacuque, fora dito. Abacuque ele estava um pouco preocupado vendo o progresso, né, entre aspas, do ímpio, vendo que a impiedade crescia, então ele achou que a justiça não estava sendo feita. Aí por isso ele faz um questionamento a Deus, dizendo: onde está a justiça? E Deus vai e fala para ele que o justo viverá pela fé. Ou seja, quando nós somos adeptos da fidelidade a Deus em detrimento a qualquer tipo de coisa que possa acontecer, quer seja a injustiça, quer seja a violência, quer seja a maldade, a corrupção, o engano ou tantas mazelas que a gente vê acontecendo no mundo, nós precisamos nos mantermos fiéis a Deus, porque nós vivemos da fidelidade. A nossa paz, a nossa alegria, o nosso fervor, o renovo do Senhor que vem a nós todas as manhãs, isso é por causa da nossa fé. Então, nós precisamos crer, porque nós, os justos, vivemos pela fé. Todo dia é uma batalha, todo dia é uma luta, todo dia somos provados e em tudo somos provados. Mas
Se somos da fé, se somos adeptos do Evangelho de Cristo, nós temos a justiça de Deus sendo exercida em nossa vida, ainda que em determinados momentos não pareça que está tudo contra, mas a justiça de Deus está sendo feita em nós. Pode crer nisso. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um dia abençoado, que sobrecaia sobremaneira em sua vida a graça de Deus e você sinta a justiça de Deus sendo executada na sua vida. Que Ele te abençoe. No nome de Jesus. Amém.